pessoal, tudo bem com vocês? Sistema Positivo de Ensino revisa. Eu sou a professora Andréa Araújo, de Geografia, e vou revisar alguns conteúdos de primeiro bimestre. Esses conteúdos que nós vamos revisar são questões do livro de atividades. Nós vamos resolver algumas questões que vai auxiliar vocês a essa revisão de primeiro bimestre. Então vem comigo, pega o seu material didático, seu livro, seu caderno, tá? E vamos resolver alguns exercícios para auxiliar essa revisão de primeiro bimestre. Pessoal, nós estudamos o capítulo 13, 14 e 15 no primeiro bimestre. O que nós vamos trabalhar hoje são questões a respeito do capítulo 13 e o capítulo 14. Então, o capítulo 13, estrutura e distribuição da população mundial, e o capítulo 14, migrações e identidades regionais. O que eu fiz? Eu selecionei alguns exercícios com conteúdos, né, que são mais cobrados aí em vestibulares e vai te auxiliar bastante aqui na revisão de primeiro bimestre, tá? Então, todos os exercícios que foram selecionados vão estar presentes no capítulo 13 e 14. Vamos lá, então? Vamos fazer alguns exercícios? Olha só, lá na página 4 do livro de atividades, tá? Essa questão aqui, a questão número 2, tá? Faz parte do capítulo 13. Então, vamos observar a questão número 2. Tem um mapa de mortalidade infantil em várias regiões aí do planeta, tá? A pergunta é a seguinte: explique onde ocorrem as maiores taxas de mortalidade infantil do planeta. O que eu entendo por mortes até 5 anos, né? De 0 a 5 anos. Caso haja concentrações espaciais, de que forma os investimentos sociais devem ocorrer? Então, ele pede para você analisar, vamos olhar aqui a legenda do mapa, onde eu tenho maior quantidade de mortalidade infantil e menor quantidade. Tá? Então, a pergunta, ele diz o que pode ser feito, né, em relação a essa problemática que é a mortalidade infantil. Então, o que a gente observa aqui? Em parte da América do Sul, né, pessoal? Aqui, conforme a nossa legenda, e na maioria dos países africanos, principalmente nos países africanos e parte aqui, ó, de algumas áreas da Ásia, tá? Centro e sudoeste da Ásia. São as maiores concentrações de mortalidade infantil, tá? Nessas concentrações espaciais, é necessário fazer o quê? Para acabar com esse quadro trágico aqui? Investimentos sociais, melhoria na saúde, né? Melhoria na questão materna, né? Boa saúde a essa mãe, tá? Assim que a criança nasce, bons hospitais, o bom acompanhamento em toda a gestação, tudo isso faz parte para você diminuir essa mortalidade infantil, você dar boas condições de vida, tá? A partir daí você vai reduzir. É claro que em algumas áreas, como vocês viram nas aulas, é difícil contemplar, são áreas muito pobres, onde vão ter uma porcentagem muito grande de mortalidade infantil. E muitas áreas são ajudadas aí pela Organização das Nações Unidas, por várias ONGs, mas mesmo assim não conseguem baixar. Então é necessário, com certeza, muitos investimentos na saúde, tá? Na saúde materna, no acompanhamento da gestação, até o nascimento e pós-nascimento acompanhamento dessa criança, ok? Mas são realmente aqui, se a gente perceber, né, são áreas, grandes espaços, tá? Com muita mortalidade infantil. Então, melhorar a questão da saúde. Vamos para a próxima questão. Página 4, o conteúdo também a respeito do capítulo 13. Eu escolhi a questão número 3. Que fatores estatísticos são levados em consideração no levantamento do crescimento populacional de um país? O que faz um país crescer? A taxa de crescimento vegetativo dele e a taxa de migração. O que eu vou entender por crescimento vegetativo? No capítulo 13, tá? Nós trabalhamos com vocês bastante conceitos populacionais, conceitos demográficos, tá? O crescimento vegetativo é a diferença entre a natalidade e a mortalidade. Então, essa diferença entre natalidade e mortalidade, mais a taxa de migração,
que essa entrada de pessoas no país faz com que você tenha o crescimento populacional, tá, de uma determinada área. Além de crescimento vegetativo e de imigração, eu gostaria também de revisar com vocês outros conceitos que são bem importantes, que vai fazer parte, inclusive, dessa questão, que é o conceito de população absoluta e relativa. População absoluta é o número total de habitantes de uma determinada área. População relativa, ou também pode ser chamada de densidade demográfica, é habitante por quilômetro quadrado. Tá? Então, a população absoluta e relativa, ela faz parte desses conceitos demográficos que é tão importante a gente lembrar, revisar aqui. Através da população absoluta e relativa, nós vamos ter mais dois termos aí, pessoal, que vale a pena lembrar, que é o populoso e o povoado. O que é um país populoso? É um país que tem uma alta população absoluta. Tá? E o que é um país povoado? É aquele que tem uma elevada população relativa. O que eu entendo por uma elevada população relativa? Mais ou menos 100 habitantes por quilômetro quadrado. Se nós pegarmos um exemplo aqui do Brasil, o Brasil é um país populoso, porque ele tem uma alta população absoluta, porém ele ainda é pouco povoado. Ele não tem mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Ele tem aí uma população entre 15 e 45 habitantes por quilômetro quadrado. E se nós formos ver, fazer rapidamente aqui, uma espécie de um mapa do Brasil, né? Nós vamos ver uma alta concentração populacional do Brasil ao longo do seu litoral. Né? E nós vamos entender aqui várias questões históricas, né? O início das primeiras áreas urbanizadas do Brasil, o surgimento das cidades, os próprios ciclos econômicos que se fizeram nessa parte do litoral, a própria colonização do Brasil começou ali na região nordeste, depois é que nós vamos aqui para o centro do Brasil. Tá? Então, o que nós percebemos aqui quanto a esse pouco povoado? Que nós temos áreas no Brasil densamente povoadas e outras áreas com poucas pessoas vivendo. Então, existe essa má distribuição de pessoas, essa má distribuição populacional aí ao longo de todo o nosso território. Porém, então, o Brasil, ele é populoso sim, mas ele é pouco povoado, tá? Só entre 15 e 45 habitantes por quilômetro quadrado. Tá vendo, pessoal? Olha só, de uma questão que pergunta o que faz crescer, né, um determinado lugar, né, quais são os conceitos que trazem esse crescimento populacional, nós também podemos relembrar aqui o que é uma população absoluta, relativa, populoso, povoado, tá? Vale a pena você anotar isso aqui, que é bem importante quando nós estudamos a estrutura da população, ok? Bora lá? Vamos para outra questão, então. Página 5, o conteúdo faz parte do capítulo 13. Aqui tem um texto, pessoal, tá? Que vai falar aí, índice de nascimentos no Brasil cai abaixo da taxa de reposição, tá bom? E através desse texto aqui, eles fazem 3 questões aqui para nós. Então, vamos para a letra A. Aqui corresponde a taxa de fecundidade. O que é uma taxa de fecundidade? É o número de filhos por mulher. Ok. Que valor é considerado o mínimo para a taxa de reposição e qual é a única região do Brasil que se encontra acima desse índice? Então, assim, ó, o valor da taxa de reposição mínima é de 2,1 filhos por mulher, tá? A região norte, conforme o texto, ela é a única do Brasil que está acima da média de reposição, 2,24 filhos por mulher, tá? A região sul é a região com menor índice de reposição, muito abaixo do índice de reposição, 1,66 filho em média por mulher, tá? Então, o valor mínimo dessa taxa de reposição que ele está falando ali é de 2,1 filhos por mulher. A região norte, conforme o texto aqui, está em 2,24 filhos por mulher. A tendência de indicadores abaixo da taxa de reposição pode trazer que consequências demográficas para o Brasil? Nas nossas 5 regiões, nós só temos uma acima do nível de reposição. Que
consequências isso pode gerar? O Brasil poderá apresentar um crescimento populacional negativo. O número de brasileiros passará a decrescer. E nós vamos ter aí, por causa de um aumento na qualidade de vida, um número de idosos muito grande. Né? Isso já torna-se uma preocupação daqui a 20, 25 anos no Brasil por uma carência de mão de obras. Ok, pessoal? Então, taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher. Por que está diminuindo, professora? Nós vamos conversar em outras questões, mas são vários fatores, né? A própria entrada da mulher no mercado de trabalho, isso fez baixar bastante o número de filhos por mulher, mas a gente vai ver isso em outras questões, ok? Então, questão número 4, por favor, faça as anotações aí das respostas certinhas para essa questão que é tão interessante. Lá na página 11, nós vamos, capítulo 13 ainda, tá? Nós vamos falar sobre fases de transição demográfica. O debate em torno das transformações demográficas ocorridas no mundo levou à formulação de teoria da transição demográfica, cujo esquema clássico, que é esse gráfico que vocês estão vendo aqui, se expressa no gráfico abaixo. Após a sua análise, assinale a alternativa, olá, vamos prestar atenção, ele quer a alternativa incorreta sobre esse gráfico aqui. Então, vamos lá, letra A. O período caracterizado como pré-transição apresenta taxas reduzidas de crescimento vegetativo, em decorrência dos elevados níveis de mortalidade que compensam a alta natalidade. B. Na primeira fase, verifica-se uma queda acentuada da mortalidade, provocando como decorrência uma aceleração das taxas de crescimento vegetativo. C. Na segunda fase, a queda significativa das taxas de crescimento vegetativo é provocada pela redução significativa da natalidade. D. A estabilização dos níveis de mortalidade na terceira fase de transição demográfica expressa um retrocesso dos padrões de vida das populações, o que levará a um reinício do ciclo de transição. Lembra que ele quer a incorreta, pessoal. Nesse caso aqui, a incorreta é a letra D, que diz que a estabilização dos níveis de mortalidade nos leva a um retrocesso. Pessoal, então tá aqui, ó, a terceira transição, tá? A terceira fase da transição, ela se caracteriza por apresentar baixos níveis de mortalidade e de fecundidade, ok? Então, o que vai nos dar? Baixa fecundidade e baixa mortalidade, vai nos dar um crescimento lento ou nulo, tá? Consequência aí de baixos níveis de mortalidade é expresso pelo aumento na qualidade de vida da população. Não vai nos dar um retrocesso, vamos começar tudo de novo, tá? Então, esse aumento na qualidade de vida reflete um monte de coisa bacana a um país. Por exemplo, o crescimento de idosos, ao mesmo tempo também que é uma preocupação, esse crescimento lento ou nulo, ok? Essa questão muito interessante, vocês têm esse gráfico bem parecido no material de vocês, tá? Que vai colocar toda a fase e faz uma explicação em relação até ao crescimento vegetativo, se ele é nulo, se ele é positivo, se ele é negativo, bem interessante, vale a pena dar uma boa revisada aí nas fases da transição demográfica. Bora lá para um outro exercício? Página 12, continua capítulo 13. A teoria demográfica de Thomas Malthus apoiava-se em dois postulados que afirmavam que sem guerras, epidemias e desastres, a tendência era a população duplicar-se em 25 anos e que a produção de alimentos não seria capaz de atender à demanda mundial, que cresceria em progressão aritmética. Então, lembra lá das teorias demográficas que nós estudamos, né? Thomas Malthus fez uma PA e uma PG. A PA, ele estava simbolizando aí a produção de alimentos, né? E a PG, o crescimento da população. Daí ele viu que a população cresceria conforme os dados que ele tinha. Cresceria muito mais do que a produção de alimentos. Em 25 anos, ela iria duplicar, gerando um quadro de caos, de fome no mundo inteiro, tá? Só que essas previsões do Malthus não se concretizaram. Ok? Mas valeu o alerta para a época, não concretizou,
mas valeu o alerta. As previsões do Thomas Malthus não se concretizaram em função da política de controle de natalidade e do desenvolvimento tecnológico aplicado à agricultura. B, da política de controle de natalidade e dos progressos tecnológicos relacionados aos avanços da medicina. C, dos efeitos decorrentes da urbanização na evolução demográfica e do desenvolvimento tecnológico aplicado à agricultura. D, dos efeitos decorrentes de catástrofes naturais, como os tsunamis de 2004 e 2011, e das grandes guerras do século XX. E, da fome que castiga mais da metade da população mundial e da baixa expectativa de vida nos países subdesenvolvidos. O que Malthus errou? Os efeitos decorrentes da urbanização na evolução demográfica e do desenvolvimento tecnológico aplicado à agricultura. Ele disse que o mundo seria um caos, né? Muita gente iria morrer de fome. Malthus não entendeu o quanto a agricultura ela iria se desenvolver. Hoje, na verdade, nós temos um excedente alimentar no mundo. Nós produzimos muito mais do que consumimos. Por que temos fome? Daí é um outro fator, né? A ordem política, a ordem econômica, mas não é a falta de produção de alimentos, tá? Então ele errou a teoria dele, mas foi bem bacana, até porque a partir da teoria de Thomas Malthus surgiram outras teorias, né? Os neomalthusianos, ecomalthusianos, tá? Então foi um trabalho bem bacana, começou aí já com Malthus, tá? E até hoje a gente fala, né, muito se estuda sobre teorias demográficas. Questão 14, fica a letra C. Vamos para mais uma questão. Preencha a tabela, lá na página 16, preencha a tabela a seguir com os tipos de motivações associados aos fluxos migratórios. Então, agora nós vamos lá para o capítulo 14, tá? Migrar significa deslocar, tá? Migra-se para um deslocamento e migra-se por vários fatores, ok? Exemplo, por que se migra por um fator econômico? Porque você vai buscar melhores oportunidades de vida, você vai trabalhar, você quer melhorar a tua condição atual, é um fator econômico. Fatores naturais, relacionados aos fluxos migratórios, tá? Você pode ter exemplo aí de desastre natural, seca, inundações, furacões, terremotos, vulcões. Isso faz com que grande parte da população de uma determinada área acabe sendo forçada a sair, né? Por causa desse problema de um desastre natural, como seca, terremoto, vulcão, e aí vai. E os fatores sociopolíticos, pessoal, tá? Por que eu migro? Eu estou fugindo de uma perseguição política, religiosa, social, tá? Então, isso que me faz eu sair, eu migrar, tá? Eu vou me deslocar de uma área para a outra. Vocês também viram, durante essas aulas de migração, os tipos de migração, foi falado para vocês, né, o porquê das migrações atuais, principalmente quando se fala muito nas guerras, perseguições políticas que estão acontecendo aí em alguns lugares da África, né, um número de africanos bem grande indo, fugindo literalmente para a Europa, os sírios, tá, que estão saindo pela guerra, de 8 anos e pouco de guerra na Síria, estão indo para lugares, né, da Europa em busca de segurança, de ter uma vida diferente, né, de ficar ali, de trabalhar. A Europa tem essa questão de precisar de mão de obra, né? A Alemanha, ela aceitou bastante refugiados, né, nesse período aí de intenso fluxo migratório por esses motivos de guerras, de perseguições religiosas e políticas, tá bom? Uma questão bem interessante para vocês anotarem aí, ó, lembrar sempre dos fatores associados aos fluxos migratórios. Ok, pessoal? Bora lá para mais uma questão? A questão aqui fica na página 19, tá? É a questão número 9. Apesar das restrições à imigração, balseiros e braceiros penetram no território dos Estados Unidos, muitas vezes ilegalmente. Eles são identificados respectivamente como
Esses balseiros e braceiros, pessoal, são cubanos e mexicanos, indo buscar uma vida diferente nos Estados Unidos, né? Tendo um valor aí, um pagamento em dólar, tá? Então eles saem, eles recebem esses apelidos aí, né? De balseiros e braceiros. São cubanos e são mexicanos. Lembrando aí que os Estados Unidos, ele é um polo de atração, né? Pessoas do mundo inteiro querem ir para lá por essas melhores oportunidades de vida, mas isso também está virando um problema para o próprio Estados Unidos, tá? Nós estamos acompanhando aí agora essa construção não, ampliação do muro na divisa Estados Unidos e México, né? Essa tensão que está entre os Estados Unidos e o México, dessa ampliação, o governo atual dos Estados Unidos, ele quer sim a ampliação, ele já está construindo, tá? Esse muro para evitar essa migração dos mexicanos em suas terras, onde eles dizem que eles não conseguem mais gerar tantos empregos a eles, tá bom? Então essa questão é bem interessante, é uma questão bem atual, falando de fluxos migratórios, quem são os balseiros e quem são os braceiros. Pessoal, eu espero que vocês tenham anotado a nossa primeira parte aí de revisão de primeiro bimestre. Muito obrigado pela tua atenção, até a próxima aula.